Saudações em Cristo para a sua vida, presbítero Elenaldo Alves, e esse é o seu canal Reflexão Cristã. No vídeo de hoje nós estaremos estudando as lições da CPAD, faixa etária adulto, que tem como tema central o verdadeiro pentecostalismo. Antes de nós continuarmos, quero pedir para você se inscrever no nosso canal, 3 segundos para você se inscreva, você que não é inscrito. Muito bem, muito obrigado pela sua inscrição. E você pode agora compartilhar, deixar o seu ok. Isso está dizendo para nós que o nosso trabalho está sendo alcançado e vai dizer para a plataforma que o nosso trabalho pode ser recomendado para outras pessoas, tá certo? A lição de hoje, a lição de número 2, tem como título a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. A semana passada, a primeira lição, você pode ver aqui no canal, está aqui no canal, é um resumo. Nós falamos sobre a pessoa do Espírito Santo, falamos sobre a sua divindade, a sua personalidade, os seus atributos. Foi um resumo muito, mas muito edificante. Na aula de hoje, a lição de número 2, a palavra mais importante aqui é justamente a palavra redenção, que a palavra latina redentione, ela ganhou seu apogeu, seu ápice no primeiro século pela igreja cristã, pois era um termo muito usado na soltura dos escravos, na liberdade dos escravos. Então a igreja cristã se utiliza desse vocábulo para trazer para um contexto em que, por meio da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, todo aquele que se chega ao Cristo tem a sua alma livre, liberta das algemas do pecado. Então, a palavra redenção, redentione, teve esta grande importância no primeiro século da nossa igreja. A verdade prática da nossa lição diz assim: a atuação do Espírito Santo ela é contínua e é dinâmica na igreja, na vida do crente, que vai desde a sua convenção até o fim da jornada cristã. E a lição ela está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico da lição diz assim: o Espírito Santo como promessa. O segundo tópico da lição vai dizer: o Espírito Santo consola e ensina. E o terceiro tópico da lição diz: o Espírito Santo reprova e convence o mundo. Quando nós analisamos o primeiro tópico da lição, o Espírito Santo como promessa, eu queria que você analisasse aqui 3 termos que é de suma importância para a nossa aula de hoje. O Espírito Santo, isso significa que a participação do Espírito Santo acompanha a obra messiânica. Isso está dentro do primeiro tópico. Mas no segundo subtópico, isso aqui é muito importante, diz assim: há uma diferença na atuação do Espírito Santo antes e depois do Pentecoste. Queria que você observasse isso. Antes do Pentecoste. Na antiga aliança, o Espírito Santo agia de maneira momentânea, seletiva e específica. Exemplo, na construção do tabernáculo, Deus dá as instruções para Moisés e precisa artesão, funcionários, pessoas para fazerem as peças como Deus queria. Então, naquele momento ali, o Espírito Santo agiu de maneira momentânea, era para a construção do tabernáculo. Por que de maneira seletiva? Porque era um grupo seleto. E por que era específica? Porque estava construindo o tabernáculo. Então, veja bem, o Espírito de Deus agia de maneira momentânea, seletiva e específica. Quando eu falo seletiva, também a gente pode colocar aqui que era para todos os descendentes de Abraão e para os reis, sacerdote, profeta, artesão. Era um grupo fechado. Então, a ação do Espírito Santo na antiga aliança era seletiva, momentânea e específica. Agora, depois do Pentecoste, aí as coisas mudaram para a glória do nome do Senhor e para a nossa felicidade. Agora, não é só para um grupo específico, é para todos. Não é só para uma obra específica, é para as obras mais simples até a mais vultosa. É para o presidente da convenção, pastor José Wellington,
Bezerra da Costa Júnior, mas é para o novo convertido que aceita Jesus agora assistindo esse vídeo. É para os brasileiros, para mim, brasileiro, mas é para você de outro país, de outra nação, de outro idioma. Então, o Espírito Santo aqui como promessa, que é o primeiro tópico, na antiga aliança, ele agia dessa maneira, mas depois do Pentecostes, não. Aí Pedro lá, em Atos capítulo 3, disse que era para todos quanto o nosso Senhor o chamar. Então, se você está assistindo este vídeo, está sendo tocado pelo Espírito Santo, sendo chamado pelo Espírito Santo, então ele está trabalhando na sua vida. Depois, a lição vai falar sobre o Espírito Santo como consolo. Eu dividi aqui a lição em 3 partes. Primeiro, antes da conversão, durante a caminhada e no ato do arrebatamento da igreja. Então, o Espírito Santo ele é chamado aqui, ou a sua atuação como paracleto, aquele chamado para estar ao lado, aquele que concede o seu ombro, mas aquele também que instrui, porque a igreja estaria passando por várias tribulações, não pela grande tribulação, que a igreja não passará pela grande tribulação. A noiva de Cristo não passará, mas enquanto estiver aqui, muitas tribulações, momentos difíceis estaremos passando. É por isso que o Espírito Santo ele é chamado de consolo, pois a igreja do Senhor precisa de um ombro para se amparar. E professor, aquele que também ensina, porque nós precisamos entender as coisas da sua palavra, entender os mistérios do reino de Deus. Então o Espírito Santo ele entra aqui atuando aqui como professor, como ensinador, mas também como consolo, aquele que está ou que foi chamado para estar do lado. A lição também fala que o Espírito Santo ele reprova e convence o mundo. Quando a gente analisa aqui a questão de convencer, isso quer dizer que eu já não vim predestinado para a salvação. O termo aqui, convencer, é a palavra persuadir. É o Espírito Santo me vencer, me mostrando aquilo que é verdade por meio da ação de Deus no plano redentor. Então, quando a Bíblia diz que ele convence, ele está aqui me convencendo do pecado. Que pecado é esse? É o pecado da incredulidade. Mas também ele aparece aqui nos esclarecendo acerca da vitória de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas também o Espírito Santo ele aparece aqui, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Que juízo é esse? É o juízo do pecado por meio da liberdade de Cristo lá na cruz do Calvário, mas também da sentença decretada sobre o arquirrival da igreja do Senhor, a saber, o príncipe das trevas. Então, amados, a redenção é essa liberdade, essa soltura que por meio da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário trouxe para nós a condição de estarmos vivendo, mesmo em meio às turbulências do tempo presente, estarmos garantidos nessa caminhada, pois nós temos um professor que é o Espírito Santo e nós temos um consolador que é o Espírito Santo. Antes da salvação, ele me convenceu, ele me levou ao plano, ao entendimento do plano da redenção. Enquanto salvo, enquanto na caminhada, nós temos do nosso lado um apoio, um amparo, mas também um professor para nos guiar em toda essa batalha. E no ato do arrebatamento da igreja, o próprio Espírito Santo, pelo seu poder, nos levará ao encontro do Senhor nos ares. Então a gente, nesta noite, neste momento, neste dia, nesta tarde, no momento em que você estiver assistindo este vídeo, saiba que o Espírito de Deus, ele é aquele que está atuando no plano da redenção, levando o homem a Cristo, guardando o homem em Cristo e, por fim, levar o homem até Cristo. Falo do arrebatamento da igreja. Então, meu querido aluno, professor, você que está atravessando este deserto na caminhada cristã, saiba que o Espírito de Deus, ele está
na caminhada com você, te ensinando, te guardando, mas acima de tudo, te consolando. E naquele grande dia, Ele te levará até a presença do Senhor. Nós entendemos que antes da salvação, há uma atuação direta do Espírito Santo. Eu posso estar sendo ouvido por pessoas, assistido por pessoas, que ainda de dedicar, de entregar a sua vida a Cristo, estava sensível à voz do Espírito Santo e era tocado por meio de um louvor, de uma pregação, de uma visão, de algo que evidenciasse a ação direta do Espírito Santo em convencer você. Disso eu tenho certeza. Mas agora, durante a salvação, nessa caminhada, o Espírito Santo é aquele que está aí do teu lado, está do nosso lado, trazendo para nós tranquilidade, paz, harmonia e segurança, pois nós estaremos muito em breve sendo arrebatados desse mundo e estarmos ao encontro do Senhor nos ares. Então, a lição ela está, o Espírito de Deus como promessa, na antiga aliança, que ele agia de maneira momentânea, seletiva e específica, o Espírito Santo como consolo e professor, e também o Espírito Santo, aquele que reprova, mas também convence o mundo. Ele convence o mundo do pecado, da incredulidade, da justiça, do ato justo de Cristo Jesus na cruz do Calvário, mas também do juízo, da sentença decretada sobre o inimigo da igreja, o inimigo das nossas almas. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que o Senhor tenha misericórdia de você, das nossas vidas, pois o plano da redenção é a ação do Espírito de Deus, convencendo o homem, guardando o homem e, por fim, levar o homem até a presença de Deus. Deus abençoe a sua vida e nos encontraremos na aula número 3 para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus. Um abraço, presbítero Elinaldo Alves.